Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, galeria imprensa, senhores servidores. Presidente, uma das comissões mais desejadas dessa casa é, sem sombra de dúvida, a Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Eduardo Braide, desde que Vossa Excelência alcançou essa casa, você sempre procurou estar na CCJ, talvez pela sua formação, talvez por uma escolha que lhe pudesse dar concretude aos seus desejos técnicos de fazer com que a CCJ fosse realmente uma comissão respeitada. Comissão de Constituição e Justiça, presume-se que ali tenha pessoas capacitadas, capazes a dar resposta às legalidades das tramitações das projetos de lei, das emendas, ou analisar as medidas provisórias. O que eu assisti hoje na CCJ foi, na verdade, uma degradação dessa Constituição. Teria vergonha eu a fazer prevalecer e assinar, com reserva de respeito aos meus pares, aquilo que eu vi. Eu me refiro a tudo isso, a questão da PEC impositiva, que eu tinha um sonho de fazer essa casa votar. Lamento que estive em Brasília, financiado por essa casa, reuni-me com pessoas talentosas que construíram ou ajudaram a construir a PEC a nível nacional. Mandei de volta, depois de assinada, para ver se tinha alguma gordura, não tinha mais, porque na primeira ida foi retirado, embora não tirasse ali a substância maior, e essa PEC foi promulgada em 2015. As alegativas do parecer desenhado com o intuito simplesmente de atender os ditames do governo e não a prevalecer a força dessa casa, eu vi ali ser votado naquela casa. Apesar do parecer técnico do senhor José Anderson Abreu Rocha, consultor legislativo de Direito Constitucional, no final dizer assim: deste modo, apenas pela aprovação da proposta de emenda à Constituição Estadual número 006/2017, como encontra-se conforme com os ditames constitucionais. Pedi também que a consultoria técnica dessa casa, por meio do consultor-geral Aristide Lobão e José Anderson Abreu, depois de conversarmos, também deu um parecer, deputada Nina Mello, que diz aqui: sendo assim observados os procedimentos previstos para aprovação de uma emenda à Constituição, entende-se que a matéria emenda à Constituição Federal, número 86/2015, poderá ser incluída na Constituição maranhense. Ipsi literis, portanto, deputado Coutrin, a cópia construída da Federal remete àquelas orientações às estaduais e, assim, fez prevalecer em alguns estados da nação, como o Pará, aqui já desenhado pelo deputado Adilásio Júnior, como o Ceará, o Piauí, que tive a oportunidade de estar presente numa palestra do senhor governador, no Paraná, em Goiás, em São Paulo, não sei o restante dos outros estados. E aqui no Maranhão, os jurisconsultos capazes, não capazes de ordem técnica, mas capazes da condução de um governo que precisa compreender que ser republicano é compreender os ditames e as orientações da maioria. Republicano é saber dividir, inclusive, a democracia, que não há aqui. Lamento, deputado Atalino Neto, e quero fazer com que essa mesa, com que essa casa também não vote contra a minha emenda. Essa emenda vem à tona, deputado, simplesmente para tirar essa subserviência que essa casa fica, às vezes, orientada pelos estômagos da vida, nas pequenas emendas que às vezes nem saem e ficam alimentando sonhos e esperanças inexistentes até o dia 31 de dezembro. Ano que vem poderá ser de outra forma, deputado Coutrin. Assim é que eu digo a você: envergonha-me o parecer de uma comissão que se chama Constituição e Justiça, que de justiça e de Constituição não entende nada. Vou repetir, não entende nada, não teve sustentação jurídica.
não teve sustentação técnica, cientificidade passou longe daquilo que foi o arrazoado ali proposto. Fere de morte todos os pareceres técnicos dessa casa, todas as cartas técnicas dessa casa. E eu pergunto, aonde nós vamos? Onde nós queremos chegar? Aonde todos os outros estados, que nem republicanos são tanto assim, e assim fizeram prevalecer a força da casa. Veja quantas votações tivemos aqui, às vezes a comissão votando no afogadilho o dia todinho para atender os desejos de outros poderes e os nossos são relegados a planos subrepetícios, difícil de ser compreendido. Presidente, não deixe que essa casa se envergonhe, não deixe que seu legado e sua contribuição no exercício da presidência seja, na verdade, imaculado e colocado suas digitais em ações como essa. Deputado César Pires. Eu volto a dizer para você, é uma vergonha, sim, presidente? Eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que realmente é vergonhoso o que aconteceu aqui agora há pouco, uma vez que o plenário da Casa, eu entendo ser uma decisão política. Se o plenário quiser aceitar ou não a emenda impositiva, é uma questão política. Agora, a CCJ tem que ser uma comissão técnica, Comissão de Constituição e Justiça. Se não feriu a Constituição, se não há nada de ilegítimo, de ilegal, não há por que ser considerado inconstitucional. Ora, se é constitucional na metade da federação, se é constitucional na Câmara Municipal de São Luís, se é constitucional na Câmara Federal, aí para o Parlamento Estadual é inconstitucional? Tem algo sem a menor justificativa. Eu acho que antes de sermos subservientes ao Palácio dos Leões, devemos primeiro ser deputados, devemos primeiro ser legislativo, que é para isso que nós fomos eleitos, e é isso que os nossos eleitores esperam, que nós tenhamos honradez na hora de votar matérias, independente de ideologia política. Primeiro devemos ser parlamentares. E eu fico envergonhado com uma decisão como a que foi tomada agora há pouco. Eu quero fazer esse registro aqui da minha indignação e solidariedade a Vossa Excelência. Obrigado. Adicione seu meu pronunciamento com suas intervenções sempre exitosas e proveitosas. Aqui no parecer técnico, senhor presidente, diz aqui, no âmbito material, a PEC estadual apresentada com a DUNA, com a redação da emenda à Constituição Federal, número 086/2015, que é justamente a emenda impositiva do Congresso Nacional. Portanto, é o parecer da sua Casa Técnica, presidente. Aqui, mais na frente, diz assim, no outro procedimento, diz que não quebra nenhum tipo de parâmetro e orientação da nossa emenda constitucional e cabe diretamente dentro da emenda, dentro da Constituição Estadual. Portanto, senhor presidente, a nossa emenda, como bem disse aqui a nota técnica dessa Casa, entende-se que a matéria da emenda à Constituição poderá ser incluída na Constituição maranhense, ou seja, nada fere. No âmbito, na outra página, aqui da outra consultoria, também deixa bem claro, no âmbito material, a PEC estadual apresentada com a DUNA, com a redação à emenda à Constituição Federal 086/2015, ou seja, está ipsilitra igual à PEC impositiva do Congresso Nacional. Portanto, presidente, eu vou dizer a Vossa Excelência, mais uma vez, deveriam, e tem mais, eu vou pedir a essa Casa que bote falta naqueles que são ausentes da Comissão de Constituição e Justiça. É uma verdadeira brincadeira. A ausência, não tem presença, tem ganância quando os interesses são pessoais. Mas no dia da votação é vazia, como eu assisti pelo menos umas 3 vezes, deputado Zé Inácio. Esses ausentes também não deveriam estar lá. Não deveriam estar lá. Então eu lhe pergunto, vou voltar a repetir, eu nunca vi uma CCJ dessa natureza. Me perdoe dizer para vocês. Eu nunca vi. É preciso, na verdade, ter consciência da transitoriedade do nosso poder, que nós somos avaliados de 4 em 4 anos, que aqueles que eu enxerguei daqui há muito tempo não enxergo mais. Amanhã pode ser qualquer um de nós.
E pode ter certeza que com equívocos, com erros, não se escreve a história de um parlamento ou de qualquer cidadão que ocupa essa tribuna. Não se escreve erros. Um dia vota-se de um jeito, argue-se, como o deputado Eduardo Bade lembrou, ações de constitucionalidade de 2010, bem antes da votação de 2015. Quer dizer, quer brincar com toda aquela casa. E haja votação, e haja assinatura, sem consciência daquilo que está fazendo. Pareceu muito a vereadora de Codó. O que foi que você votou? Eu não sei. Mas você não entendeu? Eu também não vi. Não teve diferença nenhuma a votação que eu vi hoje entre um deputado que vota nessa casa daquela forma e a minha vereadora lá de Codó, que se comportou do mesmo jeito. Votaram sem saber, sem conhecer, sem orientação e sem ler os pareceres, apesar de pedirem vistas. Passaram 15 dias, só depois que eu comecei a estar presente aquela comissão como ouvinte. Portanto, eu volto aqui a dizer, os pareceres técnicos, eu não rasgo aqui por educação, mas de nada vale mais a nossa consultoria técnica, de nada vale mais consultar. Faça um arrazoado à mão, e disse até, quando eu vi, parece até o que Joaquim Barbosa disse, o sujeito entrou no gabinete com otite, e chegou lá, o médico examinou a língua, e deu um parecer técnico da língua e passou remédio para a língua. Tudo certo se fosse a língua, mas o problema é que era ouvido. A mesma coisa que está aqui. Tudo certo se estivesse analisando outra coisa, mas não o que estava aqui. Na ilusão de querer fazer alguma coisa. Muitos até nem sequer sabiam que, apesar de qualquer parecer ou desgaste, voltaria ao plenário e a juízo dessa casa. Essa é a CCJ que nós temos, e esses são os pareceres contrários que nós assistimos aqui nessa casa. Se alguém tiver correto e aceitar esse procedimento, continue com eles. Se não tiver e suas consciências doerem, se existir, vote quando vier a plenário. Muito obrigado.